Boa noite, eu sou César Augusto. Vim aqui apresentar o trabalho da disciplina de Lógica e Matemática. Nosso projeto detetive é composto pela equipe do Matheus Kozak, Guilherme Santos e o Fábio Oliver. Para começar, nós temos o nosso tema e objetivo, onde o tema é cafeteria. E basicamente, dentro dessa cafeteria, teremos alguns jovens que trabalham ali, é, ó, tanto na administração como atendimento, vendas. E basicamente alguém furtou dinheiro da caixa registradora e isso abalou a confiança do grupo, né? Isso gerou consequências ali e eles mantêm um segredo. Um deles mantém um segredo. E para o nosso objetivo central, identificar a origem da fraude e revelar o segredo oculto utilizando a regra de inferência e equivalências lógicas aplicadas aos fatos da cafeteria. O segredo da cafeteria basicamente tornou-se um cenário de desconfiança quando surgiu esse prejuízo, né, vão ser analisados alguns fatos ali e entre café e atendimentos não teve o segredo guardado por um dos integrantes. A verdade está oculta nos registros financeiros nas ações suspeitas daquela noite. É, Basicamente vai ter um dos integrantes ali, um dos personagens que vai analisar os registros financeiros e vai descobrir. E basicamente a harmonia da cafeteria depende que esse segredo seja revelado. Os envolvidos são A. César como administrador, B. Kozak como financeiro, C. Paula como atendente, D. Bruno como barista, E. André na parte de sistemas ou TI, F. Rafaela no caixa, G. Vinícius no suporte, H. André como supervisora. Agora as preposições simples. P. César desviou o dinheiro do caixa. Q. Kozak descobriu o desvio. R. Paulo viu os documentos financeiros suspeitos. S. Bruno recebeu uma mensagem anônima. T. André tinha acesso às senhas da cafeteria. U. Rafael alterou o registro nos sistemas. V. Vinícius estava presente na noite do incidente. W. Andréa sabia do segredo. X. O segredo foi revelado ao grupo. E Y. A cafeteria sofreu prejuízo. Essa sendo a base das variáveis para a construção das premissas lógicas. Boa noite, meu nome é Fábio Oliver e, até agora, vimos o cenário geral e uma suspeita sobre o desvio do caixa. Mas a nossa lógica aqui ela vai exigir um pouco mais de evidências. E nesse slide aqui nós temos os fatos relevantes. Temos 5 peças concretas que detalham a mecânica dessa fraude. Primeiro, o André possuía as senhas administrativas. 2. A Rafaela dominava o sistema financeiro. 3 e 4. O Kozak ele identificou as inconsistências nas contas e a Paula encontrou os documentos suspeitos. Ou seja, agora, neste momento, nós temos o acesso, a habilidade técnica e a prova material. Mas qual seria a faísca para tudo isso começar? Bom, com o nosso quinto fato, nós temos o Vinícius, que estava presente na cafeteria na noite do incidente. Na lógica, a gente pode falar que nós isolamos as coincidências. Como diz a nossa primícia aqui, na nossa apresentação, onde a presença física a responsabilidade lógica. Este é o dado da entrada principal para a nossa investigação. Bom, aqui, para a gente não trabalhar com achismo, vamos traduzir essas pistas para a linguagem simbólica nesse outro slide. Nós temos a tabela que está dividida entre a tradução das pistas e a formalização lógica. Para a gente entender um pouco mais, temos ali um pouco das formalizações abaixo. P que implica em Y, que significa se o César desviou o dinheiro, o prejuízo é garantido. Mas a reação para essa situação em cadeia acontece na outra coluna, com V que implica em U, que a tradução ela vai confirmar que se o Vinícius está presente, então a Rafaela alterou os registros. Logo acima dessa implicação, temos a outra implicação que é U que implica em Y. O fato da Rafaela alterar os registros vai implicar diretamente no prejuízo material da cafeteria.
Então, tendo tudo isso, essa estrutura ela vai finalizar com y que implica em x, que a existência desse prejuízo no caixa vai implicar para que o segredo final ele seja revelado. Mas, para a gente saber um pouco mais disso e entre essas outras regras, vai ficar para o próximo slide com o nosso colega. Aqui são a tradução das premissas. A gente coloca umas premissas. As premissas lógicas aqui. Aqui basicamente a gente está falando que se o César desviou dinheiro, a cafeteria sofreu prejuízo. Se o Kozak descobriu o desvio, o segredo será revelado. Se o Paulo viu os documentos financeiros, o Kozak vai conseguir descobrir o desvio. O S o Bruno recebeu mensagens anônimas, então o Matheus descobriu o desvio. Esse aqui é se o André tinha acesso às senhas da cafeteria. O Rafael alterou algum registro no sistema. Se alterou o registro no sistema, a cafeteria sofreu prejuízo. Esse aqui se o Vinícius estava na noite do incidente, o Rafael alterou os registros no sistema. Aqui, se a Andrea sabe do segredo, o segredo vai ser revelado. Aqui, se o Kozak descobriu o desvio e a Andrea sabia o segredo, o segredo vai ser revelado. E aqui, se a cafeteria sofreu prejuízo, então o segredo foi revelado. Isso aqui só transmite pra gente a gente só criou as premissas lógicas aqui e vamos começar a mexer para descobrir o veredito final. Basicamente, a gente pega a implicação 7, que é essa aqui. A gente sabe que a premissa 7 o Vinícius estava presente. Então, a gente consegue, dizendo que o Vinícius estava presente, a gente consegue dizer que o Rafael alterou no sistema. E se a gente pegar essa aqui como verdade, a gente também consegue fazer essa parte aqui dessa implicação. Se o Rafael alterou o sistema, então sofreu prejuízo. E na última premissa lógica, a gente tem ali, se a cafeteria sofreu prejuízo, o segredo vai ser revelado. Como teve o prejuízo, então o segredo foi revelado. Fazendo as deduções a partir basicamente de modos ponens, nesses casos aqui, a gente conseguiu, ao nosso veredito final, chegar aqui à nossa conclusão que o segredo será revelado neste caso.